Dá nisso aí, pô. Bom, vou compartilhar a tela para a gente ganhar tempo. Deixa eu só acertar a página aqui. Só um segundo. Ok. Isso, tela 1, share. Pronto, beleza. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada, né? Deixa eu botar os... Aqui. Beleza. Bom, então, gente, como eu falei lá da mensagem para vocês, hoje a gente vai fazer um encontro mais rápido, mas eu não queria perder esse dia de hoje, porque pelo menos, mesmo que a gente avance só um pouquinho, mas é um avanço, né? Com relação ao que a gente está tratando aqui na nossa jornada. E a minha intenção, minha meta, né, é a gente abordar esse capítulo 2 do livro do Prausnitz, né? Ainda a gente está numa discussão bastante introdutória, mas às vezes a gente se enrola justamente nesses fundamentos mesmo. Então, é bom a gente revisitar essas coisas, né, para a gente pelo menos botar a cabeça em ordem. O Brown, ele estava na aula hoje cedo, então algumas coisas que eu comentei na aula eu vou até replicar aqui, né, porque a gente está meio que tratando um pouco das coisas referentes a esse assunto de hoje no curso de termodinâmica lá da Físico-Química Avançada. Mas a gente está pegando o caminho desse livro, né? Lá são outros livros, então aqui tem uma forma diferente de seguir a conversa. Bom, então, alguns destaques que eu fiz aqui é o seguinte: o primeiro deles é que toda essa parte que envolve uma termodinâmica voltada para um sistema com vários componentes, várias fases, vários componentes, coisas desse tipo, a gente deve a uma figura importante na história da termodinâmica, que é um cara um pouco, vamos chamar assim, separado daquela termodinâmica mais mecânica, que a gente costuma ver num curso de termodinâmica clássica, né? Esse camarada é o Gibbs. O Gibbs, a gente até tem alguma familiaridade com relação a ele, da energia livre de Gibbs, né? É exatamente o mesmo Gibbs. Só que uma grande parte do trabalho dele se voltou para compreender, ou pelo menos traduzir em termos termodinâmicos, o comportamento dos sistemas constituídos por mais de um componente. E isso faz com que se abram as portas da termodinâmica para justamente a área do saber que lida com mudanças de composição, que é a química, né? Então a gente pode dizer que o Gibbs é o cara a quem a gente deve prestar homenagem se a gente está pensando numa termodinâmica com vocação para lidar com a química. Deixa eu abrir só a janelinha aqui de participantes que tinha gente lá de fora. Pronto, estou vendo aqui. Bem-vindo, Leão. Tudo bem? Bom, e aí, dentro dessa jornada, uma coisa que nos interessa particularmente, quando a gente está falando dos sistemas em equilíbrio, e aí aqui, pelo menos no livro, ele vai falar de um equilíbrio de fases, mas vamos pensar em equilíbrio, tá? Eu acho que é a palavra mais importante, já que a termodinâmica clássica, ela se volta para sistemas em equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, né, existem três processos, ao que o livro aqui destaca, que valem a pena a gente considerar para definir com mais rigor essa noção de equilíbrio. Uma dessas noções diz respeito a processos de transferência de calor entre fases no contexto de um sistema heterogêneo, né? Então, imagina que eu tenho um sistema constituído por várias parcelas, vários pedaços, várias seções, que
dentro dessas seções, elas são homogêneas, né? Ou seja, não variam as suas propriedades de ponto a ponto. Mas no contato desses sistemas homogêneos, né, se eu junto vários sistemas homogêneos, eu acabo formando um sistema heterogêneo. Tá, isso tudo do ponto de vista macroscópico. Tá? E aí, fruto desse contato, pode-se estabelecer uma transferência de calor entre essas separações do sistema, e isso é um processo que está em jogo quando a gente está pensando em equilíbrio. Outro processo que pode ser de interesse é justamente a localização dessas fronteiras de cada região homogênea, de cada fase, né? Um outro nome que a gente pode usar para definir essas regiões homogêneas. Então, elas podem mudar de lugar justamente por uma questão termodinâmica. Tá? Então, primeiro, a transferência, a transmissão de calor. A segunda, a mudança dos limites ou das fronteiras de cada fase constituinte do sistema. E a terceira, o terceiro processo que nos interessa é a transferência de massa de algum ou de quaisquer que forem componentes do sistema entre essas fases, né, cruzando as fronteiras de cada fase. Tá? Então, quando a gente está pensando em equilíbrio, os processos que nos interessam de maneira mais imediata são esses: transferência ou transmissão de calor, mudança de contornos do sistema, e transferência de massa de uma fase para outra. Aí o livro destaca o seguinte, que é um nome interessante, a gente não está acostumado a pensar dessa maneira, que ele fala o seguinte: os potenciais que governam os dois primeiros processos são temperatura e pressão, respectivamente. E a gente assume como um conhecimento a priori a existência dessas grandezas que têm apelo prático para a gente. Pressão e temperatura são coisas que a gente mede. Porém, existe um outro elemento relacionado justamente ao terceiro processo, tá? Que é o que vai receber o nome de potencial químico. Mas eu achei muito curioso essa mudança de rumos que o livro dá logo aqui nesse início, onde ele chama temperatura e pressão de potenciais referentes a processos de transmissão, de transferência de alguma coisa. Seja uma transmissão de calor, seja uma transmissão de dimensões, seja uma transmissão de massa. E aí ele faz com que temperatura, pressão e potencial químico sejam compreendidos como potenciais ou, de outra forma, como forças motrizes, como constantes de proporcionalidade que regulam esses processos de transferência, seja de calor, de dimensões ou de massa do sistema. E aí a gente vê dessa grandeza que para a gente soa como um pouco obscura, o potencial químico, como algo comparável à temperatura e pressão, se a gente se atenta a um processo relacionado a esse potencial. Um potencial que poderia ser um potencial mássico, mas vai ser um potencial químico justamente porque ele vai ter ele vai ser organizado em termos dos constituintes daquele material, e quando a gente fala de constituintes, acaba sendo uma porta de entrada para a gente dialogar com a química, né? Então, ele fala, olha, um sistema heterogêneo que está no estado de equilíbrio interno é um sistema que está em equilíbrio com relação a cada um desses três processos. Tá? Então, um sistema heterogêneo que está no estado interno de equilíbrio é o sistema que está em equilíbrio com relação a esses três, a cada um desses três processos. Né? Transmissão de calor entre as fases, mudança de fronteiras, de posição das fronteiras do sistema e transferência de massa com relação a essas fronteiras de uma região homogênea para outra, de uma fase para outra. Então, é uma tentativa, pelo menos inicial, de rascunhar uma noção de equilíbrio interno, mas de um sistema que ele está chamando aqui, pelo menos organizando as ideias, em termos de um sistema heterogêneo. Tá?
Esse que é um ponto. E aí ele vai fazer algumas definições aqui no início e tal. Olha, um sistema homogêneo é um sistema com propriedades uniformes, mas de ponto a ponto, né? Mas isso sempre numa perspectiva macroscópica, tá? Porque a termodinâmica é uma ciência dos sistemas macroscópicos, ou uma ciência macroscópica, né? É... E aí, uma coisa que acaba nos interessando nesse ponto, o livro ele vai organizar a discussão para fazer um pulo dos sistemas homogêneos para sistemas homogêneos e fechados para os sistemas heterogêneos. Vou dar um salto aqui, tá? Deixa eu achar outra parte. Isso. Ele vai falar dos sistemas homogêneos e fechados, onde, lembrando daquela relação fundamental que a gente viu lá nas primeiras aulas de termodinâmica, né? Escrever a energia interna em termos de grandezas extensivas como entropia e volume, né? Aí ele vai, bom, derivar essas coisas e vai falar o seguinte: olha, num sistema aberto, entretanto, existem variáveis independentes adicionais. Então, para além do volume da entropia, a gente tem também grandezas extensivas que vão ser definidoras da condição termodinâmica do sistema. Tá? E aí ele diz, olha, nesse caso, então, para sistemas abertos com mais de um componente, por exemplo, a gente pode considerar como essas variáveis independentes o número de mols de cada espécie presente ali. Tá? E aí, se a gente vai fazer uma termodinâmica de um sistema como esse, um sistema aberto, por exemplo, que é algo que nos interessa de certa maneira, porque é um sistema bastante flexível em termos do seu contato com a vizinhança, a gente vai ter que, de alguma forma, dar conta de possíveis variações dessa composição, ou seja, do número de mols de cada espécie presente, em termos da energia interna do sistema. Né? O que está escrito aqui nessa equação 2.17 é o seguinte: a gente tem energia interna como uma propriedade que varia em termos da mudança da flexibilidade do sistema, flexibilidade interpretada como entropia, em termos das dimensões do sistema, ou seja, se eu mudo o tamanho do sistema, eu mudo essa propriedade chamada energia interna, dizendo que, de alguma forma, eu posso aumentar ou diminuir essa energia em função da capacidade de acomodar melhor os constituintes desse sistema em termos do espaço, e também algo que contribui para a energia interna que leva em conta quem está lá dentro, né? Imagina se a gente olha um sistema, esse é um exemplo que eu gosto muito de retomar, porque, embora não seja exatamente algo que a gente trata pela termodinâmica, mas pelo menos a gente tem o feeling, né, do cotidiano de um sistema como esse. Imagina que você vai num jogo de futebol e aí você tem as pessoas se organizando para assistir aquela partida. Bom, a forma como as pessoas podem se organizar naquele ambiente é bastante livre, né? Você tem as torcidas organizadas, isso seria uma forma de restringir uma organização para ter um grupo com uma certa homogeneidade em relação ao outro, né? Você pode ter torcidas mistas, vamos dizer assim, com perfis diferentes, sem essa marca da torcida organizada. Você tem o espaço da arquibancada, né, os assentos ali organizados de alguma maneira, que as pessoas vão sentir mais ou menos a presença uma das outras em função do quanto que está disponível de volume para ser ocupado. Né? Você pode até pensar, bom, se eu tivesse um espaço muito apertado, eu teria talvez um maior incômodo das pessoas umas em relação às outras por conta de uma questão espacial. Né? E também, né, o que essa abordagem que o Gibbs inaugura para a gente é a possibilidade da gente pensar, mas vem cá, para além dessa coisa de flexibilidade, de tamanho disponível, quem está lá assistindo aquela partida?
né? Então imagina que seja um jogo do Flamengo, né? E você está analisando a torcida do Flamengo e você começa a colocar como elementos composicionais dessa torcida é, torcedores de outros times. Aí aparece lá um cara com a camisa do Botafogo, um cara com a camisa do Vasco, um cara com a camisa do Fluminense e tal. E aí você percebe, bom, de alguma maneira o meu sistema vai reagir à presença desses elementos, né, que são, de certa forma, estranhos ao componente original puro, que a termodinâmica convencional ela está muito habituada a lidar com sistemas puros, mas agora o que está em jogo é justamente essa, entre aspas, contaminação. Eu estou começando a colocar outros seres ali presentes no meio daquela torcida e eu estou pensando, vem cá, o quanto que isso aumenta a energia do sistema? Ou muda, pelo menos. Será que se eu botar um corintiano ali no meio da torcida do Flamengo, será que ele vai rapidamente se acomodar porque são torcidas mais ou menos com a mesma vocação e estados diferentes? Se eu botar um vascaíno, será que vai aumentar muito a energia? Né? E aí, nesse sentido, energia, a gente está falando de uma coisa qualitativa, a gente está pensando no nível de agitação da torcida, uma coisa até emocional e tal. Mas a questão é, existe um elemento de composição que faz parte dessa avaliação termodinâmica e que precisa ser contabilizado de alguma maneira quando a gente está fazendo termodinâmica do sistema. Para a gente, né, o que nos interessa é a natureza química desses constituintes. Né? A gente pode ter sistemas que são praticamente inertes uns aos outros, e a gente pode ter sistemas que são reativos uns aos outros, ou seja, eu coloco eles em contato e eles produzem outras coisas, e pode haver a presença de sistemas que são simplesmente antipáticos uns aos outros, que vão querer se manter separados em função da sua própria natureza química. Isso levaria em conta polaridade das moléculas e tal, coisas dessa natureza. Então vejam assim, o tanto de coisa que a gente está pensando só para tentar qualificar a presença de componentes distintos no nosso sistema, mas que rapidamente eu preciso fazer um apelo para pensar no mundo microscópico. Eu preciso pensar, mas vem cá, quem é que está lá? Uma coisa é dizer, não, olha, existe uma quantidade de vascaínos na torcida do Flamengo. Tá, mas vem cá, tudo bem, que isso vai aumentar a energia do sistema, a gente entende empiricamente. A gente sabe por experiência que isso vai desembocar numa briga muito rápido. Mas vem cá, por quê? O que existe na natureza desses constituintes, desse sistema misturado agora, que faz com que a energia aumente tão rapidamente? Que propriedades internas são essas que impactam a energia do sistema justamente pela presença de um e de outro? Isso é justamente o campo de batalha de uma ciência como a química, por exemplo, trazer explicações como essa. Não só a coisa das transformações, né, de reação química e tudo mais, mas pensar também na natureza, em termos de substâncias que estão ali presentes e o que essas substâncias têm de particular que causam uma mobilização do sistema tamanho ao ponto de aumentar a energia pela mera presença. Pela mera presença. Se a gente olha, né, coisas assim triviais do nosso dia a dia, como, por exemplo, peças de Lego, que a gente tem numa caixa que uma criança vai montar. Então você tem peça amarela, você tem peça azul, peça vermelha, peça branca e tal. Veja que para as peças de Lego, você não tem muita. Não existe muita relevância, né? Por exemplo, essa questão das cores. Se a gente pensar que são peças diferentes. Ah, tanto faz eu botar uma peça azul, uma peça vermelha, né, amarela, né, tanto faz. Mas quando a gente está pensando na natureza química do que está em jogo ali, na termodinâmica de um sistema constituído como esse, aí, para fins de energia interna, esses componentes têm algo a dizer.
E quando a gente está pensando em mistura, é justamente esse algo a dizer referente a cada substância que a gente está interessado em descobrir, né? Então, uma termodinâmica de misturas é justamente avaliar o fator composicional ou o efeito composicional nas propriedades termodinâmicas gerais do sistema. E uma dessas propriedades, a mais básica, acaba sendo a energia interna, né? Então, esse que é meio nosso trabalho, assim, tentando construir uma termodinâmica de misturas, tá? E aí, lembrando daquela manipulação mais elementar, a gente organizando, né, o diferencial da energia interna agora em relação às suas variáveis naturais, né, entropia, volume e as espécies presentes, né, a quantidade em número de mols das espécies presentes no sistema, a gente teria essa relação aqui que está lá nas primeiras páginas do nosso curso de termodinâmica, né, o diferencial da energia interna em termos das suas variáveis naturais. E essa derivada aqui, que aparece como uma espécie de constante de proporcionalidade entre as variações do número de mols das espécies presentes e as variações de energia interna, né, essa relação que vai se dar é uma propriedade intensiva do sistema que vai receber o nome de potencial químico, né? E aí, assim, a gente retoma aquela ideia de, olha, existem outras constantes de proporcionalidade aqui, né? Que o livro sugere essa interpretação, que eu achei bem interessante. Ele vai chamar essa constante de proporcionalidade aqui, da energia interna com volume, ele vai chamar isso aqui de, olha, isso aqui é um potencial mecânico. É o que a gente entende por pressão. Olha, a variação da energia interna com essa propriedade um tanto quanto estranha, né? O grau de flexibilidade do sistema, a entropia, essa constante proporcionalidade vai receber um nome, vai ser o potencial térmico do sistema, que a gente chama de temperatura. O que é assombroso é que, olhando essa relação, pensando dessa maneira mais, vamos chamar assim, mais matemática, mais crua, a gente tem, para essas constantes de proporcionalidade, a térmica e a mecânica, né, a temperatura e a pressão, a gente tem a possibilidade de medir essas coisas, o que é fantástico. Então, eu sei como a energia interna varia com o volume, porque eu tenho acesso a essa constante de proporcionalidade. E o que se torna um desafio especial para a gente que quer fazer uma termodinâmica de misturas é o fato de eu não ter como medir essa grandeza chamada potencial químico. Eu não tenho um potenciômetro químico, essa grandeza ela fica obscura para a gente, né? Eu não tenho um composiômetro da vida, alguma coisa assim, que vai me dizer essa informação de pronto, da mesma forma como eu tenho a temperatura e a pressão, né? Então, isso é o que se torna um desafio para a gente, porque nesse termo, né, do nosso diferencial de energia, eu perco o apelo experimental que eu tenho para os outros termos. E aí a gente vai ter que fazer uma certa acrobacia para conseguir dar algum sentido experimental para essa grandeza daqui. Porque se as outras têm, vai ser desejável que essa daqui também tenha, né? E aí acaba que uma termodinâmica de misturas envolve fazer acrobacias para transformar isso daqui em algo mensurável, tá? E aí o desafio, a criatividade, as inúmeras aproximações que podem ser feitas para a gente tentar dar um sentido mais direto para um termo como esse, né? Bom, além disso, né, fruto daquelas transformadas que a gente aprende lá no curso de termodinâmica, a gente pode, as transformadas de Lagrange, né, a gente pode reescrever esse potencial químico também em termos de outros potenciais termodinâmicos, como, por exemplo, variações de entalpia em relação ao número de mols de cada espécie presente, variações de energia livre de Helmholtz em relação às espécies presentes, variação de energia livre de Gibbs e tal.
São formas que a gente tem de calcular essa propriedade de forma parecida, mas ainda assim, para todas elas, a gente perde o apelo experimental imediato em comparação com o que a gente tem de temperatura e pressão, tá? Então, isso aqui, assim, do ponto de vista matemático, fica organizado dessa maneira, o que é ótimo, pelo menos do ponto de vista formal, a gente tem essas definições, essas possibilidades de calcular essas expressões, mas ainda assim está faltando algo que me permita medir, né? Estabelecer valores para essa propriedade a partir de algum dado experimental de alguma forma, né? E essa que é a luta que a gente tem pela frente, tá? Bom, e aí dentro dessa toada, né? Aí ele retoma algumas ideias referentes lá aos sistemas heterogêneos, tá? E ele coloca uma definição, vamos falar assim, uma forma de interpretar esses sistemas heterogêneos como sendo um sistema que ele é aberto em relação às fases que constituem o sistema. Então, se eu olho, né, um sistema heterogêneo com várias parcelas que individualmente são homogêneas, mas ele fala, olha, um sistema heterogêneo fechado como um todo, eu tenho em cada parcela desse sistema, que são homogêneas por definição, sistemas abertos onde vão acontecer trocas das mais diversas, envolvendo fluxo de calor, fluxo de massa e mudança da posição dessas fronteiras que definem cada fase. O sistema como um todo é fechado, mas internamente ele tem essa flexibilidade. E é isso que faz com que a gente tenha, dentro de um sistema heterogêneo, ou como alguém poderia também chamar de multifásico, ou polifásico também, tanto faz, a possibilidade de você mudar, né, o tamanho, a dimensão de cada fase, né? Mas agora, se esse sistema está em equilíbrio, se esse sistema heterogêneo está em equilíbrio, a gente vai ter cada uma dessas fases num regime de equilíbrio onde a gente tem aquele fluxo de calor apaziguado, aquele fluxo de massa apaziguado e as fronteiras do sistema, as fronteiras internas dessas fases bem definidas. Isso seria esse sistema heterogêneo em equilíbrio, né? Do ponto de vista dos potenciais termodinâmicos, do ponto de vista mais, vamos chamar assim, matemático, vamos dizer nesses termos, a gente teria também uma forma de dizer o seguinte, olha, esse sistema equilíbrio vai ser o sistema onde eu não vou ter mais variações líquidas para o sistema como um todo, de energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs, de entalpia, né? As variações, um saldo como um todo do sistema não vão mais acontecer porque ele está nessa condição de equilíbrio. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, isso é razoável se a gente está pensando nesses 4 potenciais termodinâmicos extensivos, né? Mas a gente pode obter essa frase aqui, que eu vou destacar ela outra cor aqui, essa frase aqui, ela é marcante para a gente. Ele fala o seguinte, a gente pode encontrar critérios mais úteis substituindo essas grandezas extensivas, energia interna, energia livre de Gibbs, entalpia e tal, substituindo essas grandezas intensivas por grandezas extensivas por grandezas intensivas, como são temperatura, pressão e o potencial químico. Aí, se a gente relembra do nosso manejo daquelas expressões matemáticas lá do curso de termodinâmica, você vai perceber nessa frase uma má intenção. Você vai falar, bom, se ele quer substituir essas variações de grandezas extensivas por grandezas intensivas,
A vez que a gente precisou fazer isso, a gente rapidamente precisou estabelecer uma nova relação de coisas, e que eventualmente a gente sacava do bolso quando precisava lidar com grandezas intensivas, né. E eu acho que nesse ponto já ficou claro que temperatura, pressão e potencial químico são grandezas intensivas. O pulo do gato para a gente, eh, vamos dizer assim, escrever as coisas em termos dessas grandezas intensivas é usar, inevitavelmente, a equação de Gibbs de Rein, porque é ela que vai fazer com que eu consiga relacionar as grandezas intensivas do sistema em termos de variações. E ele está dizendo o seguinte: olha, fazer isso é mais útil. Mas por que que é mais útil? Né? Talvez esse elemento é que é bacana da gente perceber. É mais útil porque pensar em variações em termos dessas grandezas aqui é enjoado, porque eu não tenho o apelo experimental imediato. Eu não tenho um medidor de energia livre de Helmholtz, por exemplo. Eu não tenho um medidor de energia interna. Eu calculo essas variações indiretamente. Mas, se eu estou lidando com grandezas intensivas, duas grandezas intensivas que eu meço diretamente, por sorte, vamos botar assim, são temperatura e pressão, eu consigo relacionar mudanças de temperatura e pressão com mudanças dessa propriedade que é ainda obscura para a gente, chamada potencial químico. Então, de certa maneira, a equação de Gibbs-Rein, que a gente vai ver ela daqui a pouco aqui, ela é uma motivação para a gente pensar em relações que ele vai chamar aqui de úteis ou mais úteis para a gente lidar com um sistema com mais de uma componente. É como se fosse uma dica, olha, não vai por esse caminho dos potenciais termodinâmicos não, que isso vai ser enrolado. Foca nas propriedades intensivas, que elas vão prover para a gente um jogo mais interessante dessas variações, que a gente vai conseguir relacionar algo que a gente não mede com duas coisas que a gente mede. E a gente vai poder tirar vantagem disso, até recordando o seguinte, voltando aqui nas expressões anteriores, se eu tenho essa grandeza de alguma forma, eu consigo calcular as outras. Então, é como se fosse um caminho viável para a gente desenvolver a termodinâmica de um sistema com mais de uma componente, é pensar, bom, existe esse caminho que passa por grandezas intensivas, né? E é isso que os nossos autores aqui estão sugerindo como um caminho legal para a gente trilhar. E assim, eu estou fazendo questão de destacar esses aspectos de dicas, esse caminho de discussão que os autores estão seguindo, justamente para a gente ter a percepção de compreensão. Tá? A gente poderia fazer um emaranhado de derivação de fórmulas e tal, mas rapidamente a gente se perde. Talvez justamente pegar uma frase como essa que eu marquei em verde e refletir sobre ela, talvez justifique algumas coisas que a gente encontra no livro e a gente não sabe muito por quê. Né? O livro ele vai rapidamente dizer assim, dado que eu posso fazer isso, a gente está num curso, numa disciplina, geralmente preocupado em fazer a prova, entregar um trabalho, se livrar em termos de tirar uma nota lá para se livrar da disciplina. Só que a gente aqui está num outro nível de interesse, a gente quer saber o porquê das coisas, né? E talvez nesses caminhos a gente encontre um pouquinho de dicas para essas justificativas, né? Bom, e aí, dentro dessa noção, da mesma forma como a gente tem a temperatura e a pressão como homogêneas dentro dessas fases homogêneas do sistema, né, dentro das fases do sistema, a gente pode pensar também nessa propriedade chamada potencial químico como homogênea em cada fase e que também vão ter uma espécie de condição de equilíbrio que vai levar em conta o equilíbrio do sistema heterogêneo como um todo.
né? Então, dentro de cada fase, o potencial químico é constante, mas uma vez que o sistema heterogêneo, o sistema com mais de uma fase, alcance essa condição de equilíbrio, a gente vai ter alguma regra que se impõe sobre todas essas grandezas intensivas. E o que ele chama aqui de o resultado geral para um sistema fechado, heterogêneo, constituído por tantas parcelas homogêneas, que a gente vai chamar de fases, e tantos constituintes que sejam nesse sistema heterogêneo fechado, é que no equilíbrio a gente vai ter essas regrinhas aqui funcionando. Para todas as fases ou todas as regiões homogêneas no sistema, a gente vai ter a mesma temperatura e isso a gente vai chamar de equilíbrio térmico. Para todas as fases presentes no sistema, ou todas essas regiões homogêneas, a gente vai ter a mesma pressão, e isso a gente vai chamar de equilíbrio mecânico. E para todas as fases presentes no sistema, ou seja, todas as regiões homogêneas, e para cada componente do sistema, a gente vai ter a igualdade dessa propriedade chamada potencial químico, e isso a gente vai chamar de equilíbrio químico. Tá? Então, quando a gente fala equilíbrio termodinâmico, no fundo, a gente está falando de 3 equilíbrios. Um equilíbrio térmico, um equilíbrio mecânico e um equilíbrio químico. Se a química é algo interessante para o sistema, e vai ser sempre num sistema com muitas componentes, essa grandeza tem que estar em jogo de alguma forma. Eu posso ter um sistema em equilíbrio térmico e mecânico, mas que vai estar em desequilíbrio químico. Imagina uma reação acontecendo a temperatura constante, a pressão constante, mas eu estou ali com a reação acontecendo. Ou seja, eu estou mudando a composição daquele sistema, apesar da pressão e da temperatura serem mantidas constantes de alguma forma. Ou seja, existe um desequilíbrio químico desse sistema que vai chegar numa situação de ser apaziguado com o passar do tempo, os processos reacionais vão acontecendo, ou vai haver uma transferência de massa de uma região para outra, até que a gente consiga a igualdade dessa grandeza que a gente não tem como medir, mas que de alguma forma, graças à equação de Gibbs de Rein, a gente consegue relacionar com variações de grandezas intensivas do sistema que, felizmente, a gente consegue medir, temperatura e pressão. Tá? Então, equilíbrio, né, precisa ter para a gente essa ideia. Né? E aí pensa que eu tenho também um sistema puro. Né? Você tem um sistema com várias fases, várias formas de organização, pode ser uma coisa de estado de agregação e tal, várias fases presentes, mas um sistema puro. Então teria só essas 3 regrinhas aqui. O equilíbrio térmico, o equilíbrio das pressões e o equilíbrio químico daquela única componente que compõe o sistema entre todas as fases que estão coabitando aquela condição termodinâmica. Né? Agora, percebam o seguinte, essa noção de equilíbrio químico, que puxa a noção de potencial químico, ela precisa ser analisada componente a componente. Ou seja, se é uma grandeza que traz para o jogo da nossa reflexão a natureza química de cada constituinte daquele sistema, cada constituinte vai ter uma forma de agir. Cada constituinte vai ser, no balanço lá das energias, né, naquele diferencial da energia, cada constituinte vai ter a sua própria constante de proporcionalidade, e essa constante vai ser o potencial químico. Como se a gente estivesse dizendo o seguinte, olha, cada sistema ele é mais afeito à composição, ou sente mais a questão da composição do que os outros. Né? Então tem sistemas que são mais inertes,
no sentido de estarem ignorando a presença de mais ou de menos elementos como ele presentes ali no sistema. E tem outros sistemas que são muito sensíveis, né, fruto dessas interações que eu tenho ali dentro do sistema. Então, quando a gente, aí puxando para coisas que a gente está fazendo nas nossas pesquisas, quando a gente está pensando ali num campo de forças, algo que a Juliana tanto falou no encontro passado, né, pensando num campo de forças que a gente vai botar num sistema de mistura para avaliar o que vai acontecer em termos de mudança de propriedades, pelo simples fato de ter uma mistura, a gente pode, antes de qualquer coisa, pensar, mas vem cá, o quão diferentes são essas interações entre esses sistemas que estão aí misturados agora? Eles puros, como que são as interações individualmente? O quanto que puros eles são diferentes? Será que quando eu misturar um com o outro, vai haver um efeito muito marcante de eu misturar as coisas? E como que vai ser esse efeito? Porque eu estou atrapalhando todas as convivências naturais. As convivências naturais seria a substância perceber a presença dela mesma. É como se fosse mais um flamenguista na torcida do Flamengo. Já existe uma dinâmica própria de recepção desse cara. A torcida vai aumentar a sua energia com a presença de mais um torcedor. Da mesma forma, eu tenho a torcida do Vasco, onde eu coloco mais um torcedor, a energia daquela torcida aumenta de uma maneira específica. E quando eu misturo Flamengo com Vasco? É a simples soma das energias ou uma mudança mais radical? Porque ali começa a ter uma interação que não estava prevista. Qual o nível de semelhança entre essas interações? É isso que a gente tem que pensar agora do ponto de vista microscópico, quando a gente quer dar sentido para as coisas que a gente está fazendo numa termodinâmica de misturas, né? O que eu quero dizer também, falando isso, antecipando o que o livro vai falar daqui a pouco, é o seguinte: não tem como a gente fazer uma termodinâmica de misturas sem rapidamente a gente cair para o nível microscópico, sem a gente buscar subsídios para o que a gente está fazendo numa abordagem molecular, por exemplo. É quase que imediato. Ou seja, essa noção de termodinâmica de misturas, que o Gibbs ajudou a construir, acaba nos levando rapidamente a um campo do trabalho que ele também ajudou a desenvolver, que é a termodinâmica estatística. A termodinâmica clássica e tradicional, ela está pouco se lixando para esse problema, porque é a termodinâmica dos sistemas puros. Veja, revise lá o seu livro de termodinâmica da graduação e você vai ver que uma boa parte do livro estava voltada para sistemas puros. Você tem um gás que foi sujeito a uma mudança da sua condição termodinâmica e aí teve tal efeito lá que você foi e mediu. Mas quando vai se falar de coisas misturadas, é tudo meio en passant, tudo meio obscuro, tudo meio nebuloso. Você é levado a crer em umas determinadas regrinhas de como as coisas funcionam. O problema é meio que contornado e não atacado, né? E aí, pena de nós, né? Que a gente vai ter que se virar para tentar construir alguma coisa nessa direção, tá? Bom, deixa eu ver mais um detalhe aqui. Sim. Só relembrando, né, e eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, porque a gente vai ter uma reunião aí com os professores daqui a pouquinho, né? Então vamos parar nesse ponto aqui, equação de Gibbs de Rein, né? Eu falei nela, mas não apresentei ainda a forma. Quando a gente tem lá a nossa equação fundamental e a gente quer trabalhar em termos de variações, fruto das definições termodinâmicas e daquela interpretação que o livro deu de potencial térmico, potencial mecânico e potencial químico, a gente tem essa relação aqui
que traduz variações de grandezas extensivas referentes a mudanças da minha condição termodinâmica, né? Porém, uma outra forma da gente escrever essas transformações é fazendo uma manipulação dessas grandezas termodinâmicas a partir das suas definições e chegar numa relação como essa, onde a gente tem as variações intensivas se relacionando entre si. Veja, eu tenho dt, dp e dmi índice I. Entropia, volume e quantidade de mols de cada espécie presente agora passam a ser as constantes de proporcionalidade, né? Então a gente tem variações de temperatura se relacionando com variações de pressão, com variações desse potencial químico, que é essa grandeza esquisita, por enquanto, mas, né, se vocês estão mal intencionados, vocês poderiam pensar o seguinte: ah, pera lá, se eu tenho uma expressão como essa em termos de diferenciais ou de variações infinitesimais, eu posso calcular variações dessa propriedade chamada potencial químico integrando uma expressão como essa. Se eu integro aqui, eu vou ter a integral de dp, a integral de dt, e aí eu vou conseguir extrair coisas do tipo diferença do potencial químico. E isso é uma característica do potencial químico. A gente sempre trabalha em termos relativos. A gente sempre vai trabalhar com potencial químico, nunca em termos absolutos, mas em termos de variação. Eu tenho uma condição termodinâmica de referência e eu mudo a condição termodinâmica em relação a esse estado de referência e eu avalio o quanto que mudou dessa grandeza a partir de coisas que eu meço, temperatura e pressão. Tá? É o caminho que a gente tem para lidar com essa grandeza que, na forma matemática, ela é tão útil para a gente, mas na prática a gente fica super limitado para lidar com ela, porque a gente não tem como medir esse troço. Mas ela está ligada a duas coisas que eu meço e consigo medir até como varia. Bom, precisamos encerrar por aqui. Acabamos na equação de Gibbs-Rein, é uma das equações mais importantes que a gente tem na termodinâmica. Leiam, eu vou mandar depois organizado para vocês, mas leiam esse, até a gente chegar aí, porque essa relação a gente tem que ter de pronto no nosso raciocínio. Existe o diferencial de energia interna, isso é beabá, isso é primeira página para a gente, mas na segunda página já tem que aparecer a equação de Gibbs-Rein. Ela é muito fundamental para o que a gente precisa, e toda hora a gente vai sacá-la do bolso. Beleza, galera? Então, infelizmente, hoje a gente precisa terminar aqui. Eu preciso, o Itamar que está aqui também precisa, mas a gente continua na próxima semana. Valeu, forte abraço a todos e até o próximo esbarrão aí nos corredores ou nos zooms da vida. Até mais.